Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje tive que fugir aqui para o quarto da minha irmã porque a minha outra irmã está no seu little paraíso de música aos altos berros, outra vez. No vídeo de hoje eu vou estar a falar sobre os livros que eu li durante o mês de fevereiro. Li imensos livros, estou super contente com as coisas que consegui ler este mês. As leituras do mês são quase como uma opinião de Fallen Kingdoms, porque durante o mês de fevereiro eu li a série inteira de Fallen Kingdoms, que são 6 livros. Li mais algumas coisas, mas a grande maioria Fallen Kingdoms, por isso vamos começar por a série Fallen Kingdoms. Então eu comecei o mês muito bem a ler Fallen Kingdoms da Morgan Rhodes. Foi uma série não só fantástica de ler, mas também tive companhia, o que foi simplesmente fantástico. Poder ler com a Joana e com a Alina foi uma experiência maravilhosa. Este livro para mim foi uma releitura, eu já tinha lido o livro algures e agora decidi reler este e o segundo para avançar com a série e foi a melhor coisa que eu fiz. Fallen Kingdoms é uma série YA de fantasia com vários pontos de vista em vários reinos. No início desta história nós temos um nobre e uma princesa a visitarem um reino vizinho. Essa visita acaba desastrosamente. Esse nobre foi comprar vinho e está a tentar negociar e roubar os produtores de vinho. E quando os filhos do produtor de vinho intervêm, o nobre assassina um deles. E o nobre e a princesa têm que fugir pelas suas vidas. E o irmão do pobre coitado rapaz que morreu neste conflito vai tentar vingar-se destas duas pessoas, tanto do nobre que matou o irmão, como da princesa que estava ao lado e não fez nada para o impedir. No início deste livro, e bem longe deste conflito inicial, temos outra das minhas personagens favoritas, que é a Magnus de Mora. Ele é o filho do rei de Limerus, um dos reinos deste mundo, que é um rei muito cruel e muito ganancioso. O Magnus aspira a ser como o seu pai, para um dia ser tão poderoso, tão confiante como ele. O Magnus tem sentimentos proibidos por a sua irmã Lucia, e é uma personagem que vamos ver crescer ao cumprir ordens do pai, ao desafiar ordens do pai, a fazer coisas certas e a fazer coisas erradas. Pessoalmente eu acho que é um livro que agarra logo desde partida com acontecimentos chocantes e que nos querem logo deixar a saber o que é que vai acontecer. Neste primeiro livro só tenho uma única queixa, que é um mini insta-love que há aqui que... Eu pessoalmente acho que a série da Morgan Rhodes tem coisas muito boas e coisas muito más, mas graças a Deus o bom e a vontade de ler estes livros ultrapassam fortemente as falhas da autora ao escrever a história, por isso. Depois de Fallen Kingdom segui para o segundo livro, Rebel Spring. Esta também foi uma releitura ainda. Este livro ainda é mais surpreendente que o primeiro. Está cheio de plot twists e coisas que nos deixam todo o tempo. A sério, super surpreendente, muita coisa acontece aqui e também é daqueles livros que nos deixam completamente desagarrados. É um livro para devorar, mesmo devorar. Depois, Gathering Darkness, o terceiro livro da série. Acho que uma das minhas principais queixas em relação à série é que o problema geral nunca muda. Neste mundo existe a lenda que existem 4 cristais, os chamados Kindred, que possuem poder infinito. Nunca ninguém conseguiu encontrar os Kindred durante anos e anos e agora a maior parte dos nossos personagens anda à procura dos mesmos para alcançar o poder absoluto. E basicamente a série começa a rondar toda no problema que são os Kindred e eu estava à espera que evoluíssemos para outro género de problema, porque é isso que eu estou mais habituada a ver nas séries de fantasia. Temos um problema, mas rapidamente esse fica por trás das costas para enfrentarmos um ainda pior. Em Fallen Kingdoms isso não acontece, o problema é basicamente sempre o mesmo. Temos situações mais graves a aparecer e situações mais complicadas para resolver, mas não mudamos a temática do problema, por assim dizer. Em Gathering Darkness conhecemos mais personagens neste mundo de Fallen Kingdoms, personagens bastante engraçadas, sarcásticas, com os diálogos que nos arrancam mais gargalhadas ao longo desta narrativa. Também é onde o casal principal desta série finalmente começa a aproximar-se mais um bocadinho, porque este é daqueles livros que têm aqueles romances bem lentos, que vão acontecendo ao longo do tempo, que são de ódio a amor e que precisam mesmo realmente de quase 6 livros para estarem consolidados, mas realmente é esse o género de romance que eu gosto. Gathering Darkness também foi fantástico, uma leitura fenomenal, este final, ai, meu coração de romântica não aguenta. A seguir, Frozen Tides da Morgan Rhodes. Este, pelo que eu percebi, é o favorito de muitos dos fãs da série. Para mim é o pior livro da série. É neste livro que eu encontro os maiores problemas da Morgan Rhodes, problemas como não saber realmente escrever sobre perda. Quando alguma personagem morre, alguma personagem que é de importância a outra personagem,
nós não sentimos essa perda com tanta intensidade quanto aquela que nós sabíamos que devíamos estar a sentir, e isso não é bom. Outra coisa que a Morgan Rhodes falha imenso a fazer é... ela quer que as personagens colidam nestes momentos, mas ela não sabe trazê-las até esses momentos. Então temos muitas cenas em que as personagens aparecem no mesmo sítio só porque sim. É super irrealista a maneira como estes momentos acontecem uns a seguir aos outros. Não faz sentido, é super conveniente e foi a parte que eu menos gostei deste livro e de onde vêm realmente as minhas maiores queixas. Também há personagens que têm escolhas muito duvidosas ao longo deste livro. Eu acho que a Morgan Rhodes tem personagens muito boas na série, mas depois também acho que ela se perdeu um bocadinho a conduzi-las ao longo da história. Porque há decisões que as mesmas fazem que simplesmente tu vês aquilo acontecer e tipo, isto não era uma coisa que esta personagem faria. Não. Também temos a personagem mais irritante ao longo deste livro, Lucia D'Amora. Yes, I'm seeing you, girl, and I don't like you. Passamos para o quinto da série, Crystal Storm. Aqui a narrativa melhora, a qualidade, ao menos, da história que a Morgan Rhodes está a desenvolver melhora. A Morgan Rhodes foca-se bastante mais nas personagens e há muitas cenas que são simplesmente pequenas coisas da vida das personagens, pequenas coisas elas a lidarem com sentimentos, com pequenas ações, do que o panorama geral de fantasia. Por esse motivo, é sem dúvida uma série boa para iniciantes de fantasia, pessoas que não estão habituadas ao género, porque é uma série muito mais guiada pelos personagens em si. O último capítulo deste livro é simplesmente fenomenal. Eu quando cheguei ao final deste livro eu fiquei... Uau! Foi tão inesperado e tão emocionalmente devastador que foi fenomenal. E com isso entramos então no último livro da série, Fallen Kingdoms, Immortal Reign. Eu terminei este livro ontem e agora não sei o que é que é de fazer a minha vida, porque é horrível estar um mês inteiro a seguir a vida dessas personagens e chega ao fim e não temos mais. Eu estava aterrorizada com o final deste livro. Faltavam 100 páginas para tudo acabar e havia tantas respostas para dar. Não acho que ficaram todos os pontos nos is, ficaram algumas coisas para explicar, mas eu considero-me satisfeita com o final desta série. Não posso comentar muito para não dar spoilers, mas estou feliz e também estou feliz com um pequeno pormenor ao outro que dão a entender que a Morgan Rhodes pode estar a considerar escrever no futuro deste mundo, após os eventos desta série. Mais não vou dizer. 6 livros durante o mês de fevereiro. Série Fallen Kingdoms foi excelente, apesar das coisas más que eu estive aí a dizer. Até existem mais coisas a criticar nos livros da Morgan Rhodes, mas no geral é uma série super viciante e uma jornada muito divertida. Eu diverti-me imenso a ler estes livros, apesar de reconhecer que não é fantasia na sua melhor qualidade. É sem dúvida uma série muito boa para os nossos sentimentos, super agradável de se acompanhar, uma autêntica novela mexicana com muitos stresses, muitas trações, muita paixão, muita magia. Eu diverti-me imenso e vou ter tantas saudades do meu casal favorito. Ainda associado à série Fallen Kingdoms, durante fevereiro eu li Crimson Dagger, que é uma pequena história que antecede a todos estes livros da série Fallen Kingdoms. Acontece antes dos eventos do primeiro livro e, curiosamente, esta pequena história é mencionada no último livro, o que foi um pormenor super fofinho e agradável. Em fevereiro li ainda Sight Witch, da Susan Dennard, era um dos meus mais antecipados para este ano. Susan Dennard é a autora de Truth Witch e Wind Witch. Sight Witch é uma prequela, passa-se antes desses dois e segue a história da Ryber. Neste mundo, mulheres entram nesta espécie de convento para serem Sight Witches, e Sight Witches são witches, bruxas, que têm a capacidade de ver o futuro e reaver as memórias dos mortos ou qualquer coisa assim. A nossa personagem principal está lá há imensos anos, desde muito nova, e o sonho dela é ser Sight Witch, ter a visão e poder ajudar o mundo. No entanto, as coisas não vão como planeado. Um dia todas as suas irmãs começam a ser convocadas, porque é isso que acontece. As raparigas estão lá no convento à espera de serem convocadas para ascender à posição de Sight Witch. Um dia elas começam a ser convocadas uma a uma, até a única pessoa restante no convento ser a Ryber. Não é suposto ninguém entrar na montanha, que é o sítio para onde vão as pessoas que são convocadas. Não é suposto entrarem lá sem serem convocadas e não é suposto entrarem lá se não forem Sight Witches. Mas, sendo a única pessoa que resta no convento, a Ryber decide montar uma operação de resgate às suas irmãs e de enfrentar muitos dos perigos que ela não sabe quais são, mas que sabe que existem lá, na esperança de conseguir resgatar a sua melhor amiga e as suas
irmãs do convento com vida. É uma história muito curta, são 200 páginas mais ou menos. Eu fiquei surpreendida, acho que a história em si, a maneira como está escrito tem bastante qualidade. Viu-se que a Susan Dennard teve bastante cuidado com a maneira como criou o plot, também a maneira como a história desta prequela está direcionada já com os problemas que vamos encontrar mais tarde em Truthwitch e Windwitch, e também é já uma personagem que aparece no final do Windwitch, apesar de eu não me lembrar porque a minha memória é de Dory. E sei que também esta prequela está a preparar-nos para acontecimentos do terceiro livro, Bloodwitch, que não sei quando vai sair. No entanto, como eu disse, acho que é uma história muito bem escrita, em termos de construção está muito bem pensada, alguns pormenores falham um bocadinho, viu-se que a autora tentou incluir alguns momentos de thriller, alguns momentos verdadeiramente assustadores, que podiam ter funcionado melhor, a meu ver, mas que ainda assim foram agradáveis. Um aspecto também super interessante deste livro é que é ilustrado e as ilustrações ajudam imenso a visualizar as coisas mais estranhas que aparecem ao longo da narrativa. No geral, fiquei bastante agradada com este livro. A maneira como também foi conduzido na parte final e rematado, acho que foi bastante interessante e estou curiosa para ver como é que isto tudo vai interligar depois com o terceiro livro da série. Para finalizar as minhas leituras de fevereiro, li o The Duff, da Cody Keplinger, uma prenda da Dora do Books and Movies, que eu decidi ler este mês para iniciar o meu projeto de ler livros que o BookTube me deu. Esta é a história da Bianca, uma rapariga de 17 anos, que um dia é aproximada pelo playboy da escola dela, o mulherengo, aquele que vai com todas. Ele vai ter com ela para ter uma conversazinha e nesse momento ele chama-lhe Duff. Chama-lhe Duff do grupo de amigos dela. Significa que é a pessoa menos atraente do grupo dela. A Bianca fica passada, eu também fiquei passada, que coisa mais horrível. E ela começa a questionar este termo, se ela é verdadeiramente a Duff do grupo, o que é que isto significa. A Bianca também está a lidar com muito stress, drama familiar neste livro, muitos problemas com os pais dela, que foi uma parte que eu gostei bastante do livro. A Bianca é uma personagem que toma muitas más decisões. É má decisão atrás de má decisão. Começamos a vê-la entrar neste caminho que já não consegue voltar atrás e tipo, no girl, don't go there, don't go there. No entanto, é uma leitura que entretém, é uma leitura agradável e que também toca pormenores bastante pertinentes. Eu gostei do livro e estou contente por finalmente o ter lido. Isso conclui então as minhas leituras do mês de fevereiro. Digam-me qual foi a vossa leitura favorita do mês de fevereiro aqui nos comentários. Um beijinho muito grande, boas leituras e até ao próximo vídeo. Tchau!